Então vamos lá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de absorção das drogas. Vou falar um pouquinho também de interação com os alimentos. Vamos rever algumas coisas da semana passada, né? O vídeo ficou bastante extenso e faltou ainda o finalzinho. E ao longo da aula também eu já vou colocando algumas perguntas que foram postadas no fórum, que pode ser de interesse de todos, e a gente já vai fazendo daí a discussão. Beleza? Então vamos lá. O que nós entendemos por absorção? É a chegada da droga na corrente sanguínea. Então nós estamos estudando uma parte da farmacologia que é chamada de farmacocinética. A farmacocinética ela tem 4 fases, divididas de maneira didática, mas na verdade elas estão ocorrendo de forma simultânea. Nós temos a absorção, a distribuição, o metabolismo ou biotransformação e a excreção. Então, quando o fármaco é administrado, se a administração foi por via oral, essa administração vai fazer com que o fármaco chegue na mucosa ou do estômago e do intestino, e lá sofra o processo de absorção, que é a passagem do fármaco da onde ele chegou no teu organismo até a corrente sanguínea. O fármaco chega na corrente sanguínea, ele vai circular pela parte líquida do plasma e essa etapa é chamada de distribuição. Depois que os fármacos vão no local de ação, eles vão passar pelo fígado, vão ser transformados e vão ser eliminados, principalmente na urina e fezes. Nessa figura aqui minha ao lado direito, nós temos um vaso sanguíneo. Essas bolinhas azuis correspondem aos medicamentos e eles vão ser transferidos do vaso da luz, do estômago, do intestino para o vaso sanguíneo. Como que ocorre essa transferência? Aqui está parecendo que está sendo despejado. Então, para que o fármaco saia daqui, ele tem que atravessar uma camada de células. Então, ele vai fazer transportes através da membrana e chega na corrente sanguínea e vai primeiro lá no fígado. Então, o que eu falar para vocês aqui, da aula passada, dessa aula, é a absorção das drogas quando nós fazemos a administração por via oral. Engolimos o medicamento, desceu pelo esôfago e chegou aonde? Ao estômago. Se for medicação na forma sólida, drágia, comprimido, cápsula, a primeira coisa que tem que acontecer é a fase farmacêutica ou fase de dissolução e desintegração do medicamento. Tem alguns medicamentos que são preparados para não sofrerem desintegração aqui no estômago. Lembram lá? São fármacos de revestimento entérico. Eles vão passar inteiro do estômago e vão para o intestino. Fármacos líquidos já vão estar diluídos aqui e já vão também ou ser absorvidos aqui no estômago ou vão para o intestino, né? Então, nós temos aqui uma cápsula, foi administrada, passou pelo esôfago, chegou aqui no estômago, né? Aqui está, vamos entender assim que representou que a cápsula se abriu e o medicamento não foi absorvido aqui no estômago, que ele foi preparado para que isso não acontecesse mesmo, e vai para os intestinos. Nós temos a porção do intestino delgado, a primeira porção é duodeno, jejúnio e ilho, e daí começa o intestino grosso. Nessa parte mais laranja é o local que mais temos absorção de fármacos, tá? Então, de novo, aqui no lado esquerdo, droga no local da administração por via oral. Chega no estômago, alguns fármacos vão ser absorvidos aqui do estômago para a corrente sanguínea, ó, tem essa flechinha. O medicamento que não for absorvido aqui, ele vai para os intestinos, vai ser absorvido no intestino delgado. Aqui é o principal local de absorção de fármacos. A absorção é a chegada do fármaco na corrente sanguínea. Poucos fármacos são absorvidos no intestino grosso, tá? Então, aqui as drogas estão na circulação. A partir do momento que a droga chega na circulação, inicia-se a fase de distribuição. O fármaco vai circular por todo o organismo, vai passar pelo fígado, vai ser transformado, volta para a corrente sanguínea e é eliminado nos rins.
Essa figura aqui do lado esquerdo, ela é bem interessante. Nós temos aqui o coração. Vamos seguir o ciclo cardíaco. Aqui é o lado esquerdo, eles dividiram o coração no meio, isso aqui é um esquema, e aqui é o lado direito. Lado esquerdo do coração, ventrículo esquerdo, artéria aorta, que vai levar sangue para todo o organismo. A artéria aorta já se bifurca na saída do coração e leva sangue oxigenado para o cérebro e para todos os outros órgãos do nosso organismo. Para o trato gastrointestinal, para o restante do corpo. Esse sangue vai voltar ao coração, tá azulzinho porque ele perdeu o oxigênio, que a gente chama de sangue venoso. Volta no lado direito do coração. Sangue do cérebro também volta no lado direito do coração, átrio direito, ventrículo direito, daí vai para onde? Vai para os pulmões para sofrer oxigenação, trocas gasosas e hematose e volta para o lado esquerdo. O que essa figura é legal? Tá mostrando aqui um cigarrinho, tá? Ou uma forma de administração de fármaco inalatória. Na inalação, nós colocamos diretamente o medicamento aqui, por isso que ele atinge rapidamente a circulação sanguínea. Medicação por via oral, nós colocamos aqui. Daqui, que é o trato gastrointestinal, estômago, intestino, tudo que chega por via oral, do trato gastrointestinal vai primeiro por essa pequena circulação aqui, que é chamada de enterohepática. Primeiro passa pelo fígado, para daí cair na circulação geral. Aqui nós temos uma injeção intramuscular, aqui o resto representando o resto do corpo, você coloca no músculo e vai cair na circulação. E é uma administração intravenosa ou endovenosa, a gente vai colocar o medicamento no leito venoso, diretamente na corrente sanguínea e rapidamente vai agir. Aqui do nosso lado direito, nós temos medicamento descendo o esôfago, estômago e daí intestino delgado. Tem fármacos que do estômago vão atingir a corrente sanguínea e vão para o fígado, circulação enterohepática. Tem fármacos que vão chegar no intestino delgado, aqui no intestino delgado atinge a corrente sanguínea e vão para o fígado. Isso é chamado de metabolismo de primeira passagem. Lembram lá? Alguns fármacos podem, ao chegar aqui no fígado, antes de terem ido em algum lugar, sofrer uma transformação e consequente inativação. Aproveitando a figura, vamos relembrar essa parte final do intestino grosso é o reto. Aqui está um supositório. Medicamentos que a gente utiliza via de administração retal com o supositório, o medicamento vai se desintegrar aqui, vai passar pela corrente sanguínea, que aqui temos as veias hemorroidais, e vai cair rapidamente na circulação sistêmica. Novamente aqui a figurinha com alguns detalhes a mais. Então aqui nós temos os pulmões, é a mesma figura passada, mas aqui ela está mais bonitinha. Dividimos o coração no meio, o coração não é assim, isso aqui é só uma representação. Daí está mostrando aqui inalação, ó, medicamento inalado pelo nariz, passa pela traqueia, chega nos brônquios e chega aqui dentro dos alvéolos. Próximos ao alvéolo nós temos os capilares. Então uma substância inalatória ela tem rápido início de ação. Daí aqui embaixo está mostrando o tamanho de agulha, uma injeção subcutânea, é abaixo, aqui é epiderme, derme e músculo, né? Ela é curtinha, a medicação vai ser colocada aqui. Intramuscular, dentro do músculo, e intravenosa dentro da veia. Então aqui o resto do corpo, injeção subcutânea, injeção intramuscular. De novo aqui a via oral, aqui é a circulação enteropática, parte do medicamento já pode ser perdido ao passar pela primeira vez no fígado antes de atingir a circulação sistêmica. E uma injeção intravenosa, ela não tem fase de absorção, ela entra diretamente na distribuição. Então vamos lembrar aqui. Os fármacos, eles apresentam a entrada no organismo pela corrente sanguínea, que nós chamamos de absorção. Então, nós temos aqui, pode ser, aqui está escrito luz intestinal, pode ser a luz do estômago,
vai atravessar a mucosa gastrointestinal e vai chegar na corrente sanguínea. Como é que sai de lá e vem para cá? Faz transportes através da membrana. Chegou aqui, inicia-se a fase de distribuição. Distribuição é o transporte da droga na corrente sanguínea que vai ser levado o fármaco para o seu tecido-alvo. Os fármacos no tecido-alvo, eles atuam em locais específicos que nós chamamos de receptores. Eu representei os receptores como essa estrutura aqui. Temos receptores localizados na membrana, que é o mais comum. Tem células que os receptores não estão na membrana, estão no citoplasma. E ainda tem fármacos que os seus receptores estão lá no núcleo. Então, azulzinho, amarelinho e verdinho. Está representando o receptor, sítio de ligação do fármaco na célula que vai promover algum efeito. Então, os fármacos vão sair aqui da luz intestinal, entrar na corrente sanguínea por transportes através da membrana. O transporte através da membrana mais comum é a difusão simples. Vai se difundir do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, o que a gente chama de a favor de um gradiente de concentração. Então, nesse processo, os fármacos que estão na corrente sanguínea, eles têm que sair agora do sangue e ir para o tecido, para o seu local de ação. Então, tem que atravessar de novo aqui essa outra parede do vaso para vir para o espaço intersticial. Então, o fármaco vai vindo e vai se ligando, vai chegando, vai se ligando nos seus receptores e vai promovendo efeito. Às vezes, o fármaco tem que entrar aqui dentro, se ligar em receptores ali dentro. Desculpe. Para que isso aconteça, então, temos que ter a difusão simples. Não é só a difusão simples, mas ela é a mais importante porque ela é mais comum. Para que uma droga saia da luz gastrointestinal, venha para a corrente sanguínea, saia do leito da corrente sanguínea e venha para o espaço intersticial, achar seus receptores, isso vai ocorrer dependendo de algumas características dos fármacos. Todas as influências na difusão simples são influências na absorção. Então, a primeira influência bastante importante, que a gente já falou na aula passada, é o grau de hidro e lipossolubilidade do fármaco. Quanto mais lipossolúvel for um fármaco, mais rapidamente ele faz essa transposição de barreiras. Fármacos hidrossolúveis não quer dizer que não façam, mas ou não faz, ou se faz é com bem mais dificuldade. Também nós precisamos que esses fármacos tenham estabilidade química. O que é estabilidade química? Não tenham cargas, nem positivo nem negativo. Quando tem cargas, é porque é polar. Polar hidrossolúvel fica mais difícil atravessar. Também tamanho. Tamanho é importante. Se a molécula for muito grande, ela não consegue fazer difusão simples. Vai ter que fazer qualquer outro tipo de transporte que não seja difusão simples. Vai ser sempre um transporte mais lento. Difusão facilitada, cotransporte, contratransporte, transporte vesicular. Então, o tamanho do fármaco também é importante. Quanto menor, mais rápido a difusão, mais rápido a absorção. E a forma farmacêutica. Por que a forma farmacêutica é importante? Porque depende da sua velocidade de desintegração e dissolução. Fármacos que estão na sua forma líquida, eles atravessam muito mais rápido comparado com o fármaco que está na forma sólida. Na forma sólida, precisa inicialmente desintegrar, dissolver, para conseguir transpor membranas e chegar no seu local de ação. Então, esses são fatores inerentes ao fármaco. Então, a absorção de um fármaco depende de fatores dele e fatores do meio ambiente que ele está. O que é o meio ambiente que ele está? Principalmente o trato gastrointestinal. Então, o fármaco, para ser melhor absorvido, ele precisa estar lipossolúvel, estável, ser pequeno, não ter carga, ser apolar e na forma líquida é a forma farmacêutica mais rápida de absorção. Então, vamos ver aqui. Quais são os fatores que vão interferir na absorção de fármacos, mas fatores que a gente chama físico-químico? São fatores relacionados ao corpo do indivíduo, não ao fármaco. Então, todo mundo tem estômago, tem intestino.
né? Então, o estômago, o intestino é o nosso local de absorção. Mas tem pessoas que, por exemplo, podem ter uma lesão no aparelho do estômago, uma úlcera, uma ferida. Se essa parte do estômago tiver uma úlcera, ferida, em toda essa parte aqui não tem mais absorção de fármacos. Perde-se a mucosa de absorção, perde-se a área de superfície de absorção. Eu coloquei aqui o estômago, poderia ser uma lesão a nível do intestino. Também existem úlceras duodenais, né, úlceras intestinais, que também vão ser locais de absorção de fármacos que vão ser perdidos. Lembrando lá, ó, um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, tem várias técnicas aqui, vamos pegar aqui essa primeira técnica, que é o bypass. Tem o esôfago, olha o que eles fazem, cortam o estômago e desviam daqui direto para cá. O fármaco não passa toda essa área do estômago, não passa toda essa parte inicial do intestino delgado. O fármaco chega e vem para cá. O que aconteceu com a área de superfície de absorção? Foi extremamente reduzida. Essa outra técnica aqui, ela só tirou a mucosa do estômago, reduziu o estômago, mas não mexeu na parte intestinal. Para a absorção de fármacos, menos pior, né? Aqui é só aquele anel, banda gástrica ajustável, nós mantemos a superfície de absorção sem problemas. E aqui é uma outra técnica, né? Mantém um pouquinho mais do estômago, mas enfim, todas essas técnicas, com exceção dessa gástrica ajustável, nós temos perda de superfície de absorção, pode estar comprometida. Também depende da circulação no local. Esse vaso sanguíneo aqui, ele pode fazer, como qualquer vaso sanguíneo de médio calibre, vasoconstrição e vasodilatação. Quando ele está dilatado, fica mais fácil os fármacos atravessarem. Quando ele está contraído, mais apertado, fica mais estreito, fica mais difícil de atravessar. Quando que ele está dilatado e quando que ele está contraído? Isso depende da estimulação do simpático e do parasimpático, do sistema nervoso autônomo. Mas, via de regra, durante a fase de alimentação, os vasos sanguíneos estão mais dilatados, estão assim. Então, alguns medicamentos têm a vantagem de ser administrados durante as refeições devido à vasodilatação, ele aproveita-se dessa vasodilatação e sofre melhor absorção. Alguns fármacos não são beneficiados por isso, né? Então, a gente vai ver mais tarde que tem horário para cada um. Vasoconstrição, período de jejum, temos vasoconstrição ou estimulação simpática. Então, outro fator físico-químico é o grau de circulação no local. E temos um terceiro processo que é chamado de interação com fármacos, né? Eu já vou falar mais para frente até o final da aula. O que a gente viu na aula passada foi esse item 4, concentração da droga no local da absorção. Quanto mais droga, mais fármacos eu tiver aqui, maior será o gradiente de concentração para ele ser absorvido. Só que esse gradiente de concentração depende de 3 coisas: do pK, do pH do meio e do grau de lipo e hidrossolubilidade do fármaco. A aula passada, gente, foi só isso aqui. Fiquei um tempão falando para tentar explicar que quanto de mais fármaco disponível para ser absorvido estiver lá no local, mais ele vai ser absorvido. O que é um fármaco mais disponível? É uma fração de fármaco que esteja na sua forma lipossolúvel, tá? Estou colocando aqui algumas perguntas lá do fórum que alguns colegas de vocês se manifestaram lá. Então, tem uma pergunta assim: boa noite, professora. Quando uma pessoa faz uma cirurgia de doação de uma parte do fígado, a absorção de medicamentos pelo fígado fica comprometida? Irá absorver menos ou será absorvido igual? Então, vamos pôr as coisas nos seus devidos lugares. Eu tenho aqui, ó, aproveitando a figurinha, pegar esse aqui que ele está praticamente inteiro. O trato gastrointestinal. Aonde ocorre a absorção? Estômago, intestino. Tirei pedaço do estômago, tirei pedaço do intestino, vai absorver menos. Que é óbvio que vai chegar menos fármaco e vai reduzir a eficácia, o efeito, a ação. Então, só de separar ação
de absorção. É claro que a ação do fármaco depende daquilo que foi absorvido, certo? Com relação ao fígado, o fígado é um órgão importantíssimo para todas as fases da farmacocinética, principalmente distribuição, metabolismo e eliminação. O fígado, se eu tirar um pedaço do fígado aqui, qual será a consequência? A consequência será que ele vai produzir menos bile. Produzindo menos bile, alguns fármacos lipossolúveis pode ser que sejam absorvidos menos. Então, ele tem muito pouco impacto na absorção dos fármacos. Não que não tenha, mas é mínima, tá? Ele vai ser muito mais importante nas outras etapas que nós vamos estudar a seguir. Então, eu respondendo, ele vai absorver menos? Normalmente, não. Tá? A maioria dos fármacos não vai sofrer prejuízo à sua absorção por essa perda parcial do tecido hepático. Vai sofrer muitas consequências na distribuição, metabolismo e eliminação. Tá? Também eu não posso garantir para você que 100% todas as drogas vão ser absorvidas iguais, como eu comentei. Tem alguns fármacos que são bastante lipossolúveis, eles se aproveitam da bile produzida pelo fígado para fazer a sua absorção durante o horário das refeições. Se essa perda de fígado diminuir a quantidade de bile, vai ser comprometido a absorção parcial de alguns fármacos que sejam bastante lipossolúveis. Entendido? Se não entenderam, repitam a pergunta lá, a gente explica novamente. O que a gente viu na aula passada? Que a quantidade de fármaco disponível no local para atravessar a parede do vaso, ele depende de 3 fatores: do pK da droga, do pH no meio e do seu grau de ionização. Tudo isso, gente, depende da característica do fármaco. Os fármacos, ou eles são ácidos, ou eles são fracos. Isso é a estrutura química. Na química inorgânica, nós, via de regra, classificamos as substâncias em 4 grupos: ácido, base, sal e óxido. Cada família de moléculas tem uma característica. Então, os fármacos, eles são ácidos ou bases fracos. O que é um ácido ou base fraca? São ácidos e bases que se ionizam parcialmente. O que é se ionizar? Se separar. Íon são elementos químicos com carga ou positiva ou negativa. Carga positiva, cátion; carga negativa, ânion. Então, quando é um ácido e uma base fraca, eles se separam, ficam na forma de íons e não se juntam mais. Quando são ácidos e bases fracas, eles se separam, formam íons. Mudou o pH do meio, eles se juntam de novo e voltam à sua forma molecular. Então, fármacos, quando eles estão em solução, quando está no nosso estômago, está em solução do suco gástrico. Quando está no intestino, está em solução do suco pancreático intestinal. Quando está no sangue, está em solução do plasma. Quando está no líquido intersticial, é uma solução hidroeletrolítica. Então, sempre no nosso corpo ele vai estar em solução. E ele vai ficar na sua forma ionizada ou na sua forma não ionizada. Quanto ele vai ficar na sua forma ionizada? Quanto ele vai ficar na sua forma não ionizada? Depende de 2 coisas: do pK do fármaco e do pH do meio. Então, eu tenho aqui exemplos de ácido forte. Ácido clorídrico é um ácido forte. Essa reação é a reação de dissociação. Pode ser chamada reação de separação ou ionização. A água, na presença de água, vai doar para o meio um H+, que é um próton. Esse ácido é forte, olha, a flechinha da reação só vem para um lado. Se separaram, não vão voltar mais. Isso é característica de ácido forte. Ácido fraco, esse aqui é um ácido orgânico que a gente chama, é o ácido acético. Tá? O ácido acético, quando em solução aquosa, ele é ácido. Qual que é a característica do ácido? Liberar um H+ para o meio. Só que olha a diferença da flechinha, vai e volta. O ácido fraco vai ficar desse jeito, que a gente chama de forma molecular, ou separado
que a gente fala forma ionizada, dependendo do pH do meio. Aqui embaixo nós temos uma base forte, hidróxido de sódio. Olha a reação, a flechinha, se separam, formou íon, íon positivo e íon negativo. Hidróxido de amônio, outra base, só que ela é fraca. A reação vai para lá, se separam e volta para cá, se juntam. Tá? Então, lembrem das flechinhas. Flechinha para um lado só, a substância é forte. Flechinha que vai e volta em duplo sentido são substâncias fracas. Os fármacos são ácidos e bases fracas que se ionizam parcialmente. Se ioniza ficar assim. Esse aqui se ioniza totalmente. O fármaco vai ficar desse jeito ou desse jeito, dependendo do pH do meio. Tá? Tem uma pergunta lá de vocês no fórum. Então, é a formação do medicamento que vai me dizer se é ácida ou é básica? Não é bem essa palavra formação, é a estrutura química do medicamento que vai me dizer se é ácido ou básica. Sim, na bula do medicamento ele vai trazer para nós, esse medicamento tem característica ácida, esse medicamento tem característica básica. Isso interfere se o medicamento não for original? Eu acho que o aluno quis dizer original, um medicamento de marca ou referência. Por exemplo, fenobarbital. Fenobarbital é um anticonvulsivante. Fenobarbital é fenobarbital. Ele é uma droga com característica ácida. Não existe fenobarbital com característica básica. Então, se o princípio ativo fenobarbital for produzido por um laboratório que produz o medicamento de marca ou referência, é o mesmo fenobarbital do medicamento similar, é o mesmo fenobarbital do genérico. Apesar dos fármacos serem ácidos de bases fracas, eu não quis comentar porque às vezes acaba confundindo, os medicamentos, para facilitar a dissolução no nosso estômago, ele vem na forma de sal, que a gente chama sal ácido, sal básico, certo? Por isso que sempre tem dois nomes ali no medicamento, o nome do sal a gente fala, mas ele é um sal ácido ou sal básico. Então, você pergunta ali, isso interfere se o medicamento não for original? Não, porque ele vai ser, a sua característica vai ser sempre. Daí perguntaram, professor, eu não entendi sobre os ácidos fortes e fracos. Então, é isso, ácido forte é um ácido que se dissocia totalmente, a flechinha vem só para esse lado, não volta mais. Os fármacos não se comportam assim, eles se comportam como ácidos e bases fracas. Um momento ele está desse jeito, que a gente chama de forma molecular, outro momento ele está desse jeito. Por que existem esses tipos de ácidos? Existe porque é da natureza, é a característica química da substância. Onde se encaixaria a função ou reação? Ele ser ácido básico, gente, normalmente é a característica química, certo? Às vezes, nós temos essa característica como a função do fármaco. Por exemplo, no meu estômago tem muito ácido clorídrico. Quando eu produzo muito ácido clorídrico, vai me dar azia e queimação. Eu posso utilizar uma substância básica. Um fármaco com característica básica reage com o ácido clorídrico, forma sal e água. Neste caso, a função do fármaco, por exemplo, bicarbonato de sódio, ele vai neutralizar o ácido clorídrico, certo? Então, assim, quem não lembra lá da química vai ter que dar uma olhadinha nas características do que é um ácido, o que é uma base, o que é um pH, certo? Então, aqui, isso aqui também mostrei na aula passada. Ácido carbônico está representando um fármaco, certo? Um fármaco com característica ácida. O que é um ácido? É uma substância que quando eu coloco em solução ele se separa e libera para um meio. Uma dessas substâncias que se formam é um próton, um H+. O ácido carbônico se dissocia em bicarbonato e hidrogênio, certo? O ácido carbônico, quando está assim, ele está na sua forma molecular. Molecular não tem cargas. Quando não tem carga, é apolar, é lipossolúvel.
Quando o ácido carbônico se separa, ele fica com carga negativa e carga positiva. Nós falamos que a forma que ele está agora é a sua forma ionizada. A parte não ionizada é a parte lipossolúvel, é a parte mais absorvível. A parte ionizada é a parte hidrossolúvel. Polar é a forma menos absorvida. Lipossolúvel sempre absorve mais. Essa reação tem flechinha para os dois lados, vem para cá e volta para cá. E isso vai depender do pH do meio. Agora, se você não sabe o que é pH do meio, você tem que dar lá uma estudadinha, tá? No ano passado, quem foi meu aluno, a gente estudou um pouquinho do pH. Nós medimos pH de alguns líquidos lá no laboratório. Professora, me esclareça sobre o pH do meio. Tá? Por que não ficou bem claro? Porque eu tenho aulas específicas sobre pH. De forma bem rápida, pH é a medida do potencial hidrogênio iônico de um líquido. O que é isso? É quanto de H+ um líquido tem. Nós medimos o pH a partir de uma escala que é utilizado a partir da medida de prótons de um líquido muito famoso chamado de água. A água, ela tem o pH neutro. Qualquer substância que estiver com mais próton que a água é uma substância ácida, um líquido ácido. Qualquer líquido que estiver com menos quantidade de próton que a água é um líquido básico ou alcalino. Então, por exemplo, o pH do estômago é 1,2. Isso significa que ele tem muito mais próton comparado com a água. O pH do intestino começa lá 7, 8, 9. Quer dizer que ele vai ter menos próton do que a água. Então, a gente viu isso aqui também ano passado. A anilina está representando uma droga básica. Todas as drogas básicas, elas vão agir dessa maneira. Quando eu coloco uma droga básica em pH 2, a reação dessa substância química, ela fica mais para o lado da porção não ionizada, tá? A porção não ionizada é a porção lipossolúvel. Então, uma droga básica em pH 2, eu só tenho isso aqui de moléculas lipossolúvel. Vocês acham que essa substância vai conseguir absorver nesse pH? Não, porque a fração não ionizada está muito pequena. Vamos pular para 4. Já aumentou aqui para 10%. Isso aqui é um valor em porcentagem. Vamos mudar para 6 o pH, 90%. O que quer dizer esse 10, 50, 90? Que a maioria das moléculas está na sua forma não ionizada, que é a forma lipossolúvel. pH 7, 99% do fármaco está na forma lipossolúvel, que é a forma absorvida. Qual que é a conclusão que a gente tira desse comportamento aqui? Que drogas básicas são melhor absorvidas em pH básico. Porque droga básica em pH básico está aumentado a fração não ionizada, está aumentado a fração lipossolúvel. Todo fármaco tem o pK. O que é o pK? pK é o pH da reação em que ela se encontra em equilíbrio, 50%, tá? Então, qual que é o pKa da anilina? 5. Em pH 5, 50% da anilina da droga básica está nessa forma não ionizada e 50% na forma ionizada. A partir disso, a gente já sabe, se eu falo assim, a droga X tem pK 5. Se eu colocar a droga X com pK 5 acima de valor de 5, eu vou saber que ela vai ficar mais lipossolúvel. Qualquer lugar que eu colocar ela abaixo de 5, ela vai ficar menos lipossolúvel. Isso que é importante sobre o pK. Vamos ver o ácido benzoico. O ácido benzoico é um ácido fraco. Drogas ácidas em pH ácido aumenta a fração não ionizada, que é a fração lipossolúvel.
Vamos ver o comportamento do ácido. Vai subindo a reação aqui, subindo, desculpe, o pH, a reação vai indo cada vez mais pro lado em que a molécula fica dissociada, separada, ionizada e fica mais hidrossolúvel. A partir daqui, a gente conclui que droga ácida é melhor absorvida em pH ácido. Por quê? Porque está aumentado a fração não ionizada, que é a fração lipossolúvel. Qual que é o pK do ácido benzoico? 4. Se é uma droga ácida com pK 4, o que isso me indica? Qualquer valor de pH que eu colocar acima de 4, ele vai estar menos disponível para absorver. Qualquer pH que eu colocar abaixo de 4, ele vai estar mais disponível para ser absorvido, porque ele estará mais lipossolúvel. Por isso que nós tivemos essa conclusão aqui. Droga ácida é melhor absorvida em pH ácido, porque está reduzido o número de moléculas ionizadas. Droga básica, quando em solução, é melhor absorvida em pH básico, porque está reduzido o número de moléculas ionizadas. Beleza? Mais uma perguntinha lá. Professor, uma dúvida que eu fiquei sobre a absorção dos medicamentos. Pois a gente estava falando sobre via oral, né? Sim, isso mesmo. Como a professora falou, o medicamento ácido irá agir melhor no estômago, né? Por ele ter pH ácido. Gente, cuidado com as palavras. Eu não falei que o ácido irá agir melhor no estômago. Eu falei que ele vai melhor ser absorvido, certo? Absorvido. Mas, e quando o remédio base chega no estômago, ele irá acabar diminuindo sua eficácia? Ele simplesmente vai passar pelo estômago, vai ter dificuldade de ser absorvido no estômago, mas ele tem todo o intestino ainda pela frente. Não quer dizer que vai reduzir a sua eficácia, quer dizer que ele não vai ser absorvido no estômago, ele vai ser absorvido no intestino, por conta das moléculas que serão ionizadas. As moléculas estando ionizadas no estômago de uma droga básica que vai impedir que ele seja absorvido no estômago. Ele vai passar para o intestino e daí lá ele vai conseguir ser absorvido. Continuando a pergunta. Ou a droga é produzida ácido ou base dependendo aonde ela terá o local de ação? Já foi feito mais ou menos essa pergunta. A droga ela não é feita ácido base, é a característica química da substância. Ela é assim, a gente não escolhe, certo? Tem na estrutura dela hidrogênio que se soltam quando coloca em água, e daí ela é um ácido. Tem na estrutura dela uma hidroxila, um OH, que se solta quando coloca em água, daí a gente classifica e dá o nome dela de base. Tá? Então, a importância dela ser ácido ou básica não é importante no local de ação. Ela é importante no local de absorção, distribuição e eliminação. A gente vai ver as outras etapas. Então, ser ácido é melhor absorvido em pH ácido, ser básico é melhor absorvido em pH básico. Não quero falar das outras etapas ainda, senão confunde mais vocês, beleza? Que achava que a forma de absorção iria interferir na ação do fármaco. É que eu fiz uma resposta para ela assim. Gente, é claro que se absorve menos, vai chegar menos fármaco na corrente sanguínea, vai repercutir no efeito. Então, se um fármaco atrapalha a absorção do outro fármaco, esse fármaco que foi menos absorvido vai chegar menos no local de ação e vai produzir menor resposta. Por que isso é diferente? Porque tem fármacos que um interfere na ação do outro. Então, quando um interfere na ação do outro, daí eu posso falar que vai interferir na ação. Então, por exemplo, um medicamento que... Vamos pensar um caso aqui. Um medicamento que cause taquicardia. Num paciente que tem ansiedade já é taquicárdico. O que vai acontecer? Um medicamento interferindo no efeito do outro. Um quer que o coração bata menos para ele ficar menos ansioso, o outro faz com que o coração bata mais. Então, um está interferindo no mecanismo de ação do outro, lá no efeito. Mas depois a gente vê melhor isso aí, beleza? Então, gente, muitas dúvidas. Nossa, ficou errado ali. Como eu devo tomar os medicamentos? Não, como eu devo tomar
os medicamentos, né? Então, o que a gente viu? Que os medicamentos devem ser tomados sempre com água. Por quê? Porque a água é um líquido de pH neutro, não vai acumular nem muito ácido, nem muita base, não vai interferir na absorção dos fármacos. Ó, o ácido tânico é uma substância química presente em café, chá, mate, fruta, vinho. Ele pode precipitar vários tipos de medicamento. O que é precipitar? Esse ácido tânico se liga na medicação, forma uma molécula grande, pesada, e a gente viu que moléculas grandes não sofrem difusão, portanto não sofrem absorção, acabam indo embora nas fezes. Então, por isso que a gente não pode tomar medicamentos a não ser com água, muito menos com líquidos alcoólicos, né? Depois a gente vai falar uma aula só sobre o álcool. Daí nós falamos o seguinte, que o fármaco, para ser absorvido, ele depende do pH do meio. Então, o fármaco ele vai ser absorvido, ele vai chegar na corrente sanguínea. A corrente sanguínea a gente chama de compartimento líquido. O fármaco da corrente sanguínea vai sair para o líquido intersticial, que é outro compartimento líquido. Do líquido intersticial pode ser, depende do fármaco, vai entrar na célula, líquido intracelular, é outro compartimento líquido. Então, assim, tanto quanto a absorção como a movimentação do fármaco dentre esses compartimentos, que a gente vai estudar amanhã na distribuição, nesse momento interfere a característica do fármaco e o pH do meio, porque o pH do estômago é 1,2 e do sangue é 7,4. O pH do intestino é 8,9 e do sangue é 7,4. Do líquido intersticial e intracelular é bem parecido, de 7,4. Por isso que eu coloquei assim, no interior de cada compartimento, a relação entre a parte ionizada e não ionizada, assim como na absorção, é controlada pelo pK da substância e pelo pH do meio. Então, o pH do meio influencia tanto na absorção, a gente vai ver na distribuição e na eliminação. O pK determina a capacidade da droga, se é ácido ou base, de doar ou receber próton. Então, aqui embaixo tem um Bzinho representando a base. Qual que é a definição de base? Base é uma substância química que em solução, ela é capaz de pegar um próton. Então, pegou próton, ela ficou protonada. Ela não tinha carga nenhuma, isso aqui é a forma molecular da base. Pegou próton, ficou com carga positiva. Essa forma aqui é a forma ionizada. Diferente do ácido, o ácido, a sua forma molecular é quando ele está com o próton. Quando ele libera o próton para o meio, ele está na sua forma ionizada. Aqui nós temos uma formulazinha para calcular o pK. O pK de um ácido, uma base, é calculado pelo pH do meio, mais o logaritmo de base 10 da porção aqui ionizada pela porção não ionizada. Se for ácido, é o inverso, a porção não ionizada em cima e a porção ionizada embaixo. Ah, professora, eu já fiquei nervosa de ver essa fórmula. Calma, vamos ver lá para frente. Então, isso aqui que eu expliquei para vocês. O que nós temos aqui? O eixo X e o eixo Y. O que ele está mostrando? Aqui é o pH, 0, 7, 14, a escala de pH. Todo e qualquer líquido que tiver com pH 7 é neutro. Todo e qualquer líquido que tiver mais próton que 7 é um líquido ácido, um meio ácido. E acima de 7 é um líquido básico ou alcalino. Qual que é o comportamento do ácido? O ácido, quando está em pH baixo, ácido, ele fica junto. Quando ele for colocado num pH alcalino mais alto que 7, ele se ioniza. Essa forma ionizada não é bem absorvível. Essa forma ionizada é. E isso está mostrando que droga ácida é melhor absorvida em pH ácido. E aqui só está mostrando o gráfico. À medida que vai subindo o pH, proporcionalmente vai subindo a parte ionizada, que é a parte hidrossolúvel do ácido. Então, aqui é a parte lipossolúvel, ficou sem cor ali. E quer dizer que droga ácida fica mais lipossolúvel em pH ácido. O que nós temos aqui? Se um fármaco
que tem um pK2, ó. Tá? Cada fármaco tem o seu pK. O que é o pK? É quando a reação fica em equilíbrio. Isso quer dizer que o fármaco tem 50% da sua forma ionizada e 50% da forma não ionizada no pK2. Se o fármaco for colocado num pH 2, nós teríamos 50% de cada forma. Se o pH em que o ácido estiver for qualquer valor a mais que 2, vai ficar cada vez mais difícil de ele ser absorvido, porque a reação vem para cá. Se eu colocar o ácido em qualquer valor abaixo que 2, ele vai ficar mais lipossolúvel, ele é absorvido mais, ou ele está ali, ó, ficando aprisionado nesse compartimento. Vejam, o ácido ele está num meio que é ácido, ele para ser absorvido, ele vai ter essa vantagem. Droga ácida é melhor absorvida em pH ácido. Depois, lá na distribuição, já fica mais difícil. Tá? Então, aqui, quando o pH é maior que o pK para as substâncias ácidas, ele fica na sua forma ionizada. Quando o pH do meio é menor que o pK, ele fica na forma lipossolúvel. Tá? Importante para nós ali. Então, a dica com relação agora às bases. As bases são moléculas estáveis e se ionizam quando recebe o próton. Então, a base, tudo que é ácido, o contrário é a base. Veja que no gráfico do ácido começava a reta daqui para cá, para cima, tá? A base. Drogas básicas, quando estão em pH ácido, elas estão com o próton. Elas pegam o próton, o meio está cheio de próton, ela fica protonada, é ficar hidrossolúvel. À medida que o pH vai subindo, a fração da forma ionizada vai diminuindo, ela vai ficando mais lipossolúvel. Fica assim. Assim é sem carga para ela é melhor absorvida. Se olhar aqui em cima, base, quando o pH do meio for maior que o pK, ela vai ficar na sua forma não ionizada. Quando o pH do meio for maior que o pK, ela vai ficar na sua forma não ionizada. Essa aqui é a forma ionizada e essa aqui é a forma não ionizada. Vamos ver ali no outro gráfico. Aqui, ó. O pK dessa substância, dessa base, é 8. O que está dizendo? Quando o pH do meio for maior que o 8, ela está nessa forma não ionizada. Quando o pH do meio for menor que o 8, ela está ionizada e, portanto, menos absorvível. Tá? Então, aqui, transportes através da membrana. Eu tenho uma droga ácida que se dissocia parcialmente e ela fica ionizada, ó, a flecha para os dois lados. Ela está mostrando que essa substância aqui está no plasma. Aqui embaixo o estômago, aqui é o sangue. Quando ela estava aqui no estômago, pH 1, eu tinha muito mais moléculas lipossolúveis do que hidrossolúveis. Então, ele atravessou. Mas chegou no sangue e encontrou outro pH. Ó, a flechinha está mais magrinha para cá e mais gordinha para lá. Está dizendo que o pH de 1,4 é diferente do pH 1,7. pH 1,7 ele fica mais na forma hidrossolúvel. É isso que quer dizer. Tá? Então, nós temos aqui o exemplo do comportamento da aspirina, que é uma droga ácida. Ó, droga ácida, pH 7,5. O que quer dizer esse pKa? Falei tudo errado. pKa 3,5. O que isso quer dizer? Se eu colocar a aspirina em qualquer pH abaixo de 3,5, ele vai ficar na sua forma lipossolúvel absorvível. Qualquer pH acima de 3,5, ele vai ficar na sua forma hidrossolúvel. Ó, 3, 7, 4 e 8. A flecha está crescendo no sentido da ionização. Ele vai ficando cada vez mais hidrossolúvel. A xilocaína é uma substância com característica de base fraca, pK 8. O que isso quer dizer? Que no suco gástrico, a base vai estar protonada. Protonada é hidrossolúvel, não absorve. À medida que o pH vai subindo, vai aumentando a fração lipossolúvel. Beleza?
Aqui tem alguns exemplos de pK de alguns fármacos. Cada fármaco vai ter o seu pK. Aqui a gente já falou. E aqui, olha, gente, é o pK e o grau de dissociação. Está mostrando aqui uma droga ácida. Se ela está mais na sua forma ionizada, ela não atravessa a barreira e ela fica nesse compartimento. A base, quando ela está ionizada, ela também não atravessa o compartimento. Então, fármacos ácidos se acumulam em compartimentos com pH mais básico. Por quê? Porque ele fica nessa forma hidrossolúvel. Aqui está a equaçãozinha de Henderson-Hasselbalch para fazer o cálculo do grau de moléculas ionizáveis e não ionizáveis daquela substância. Vamos fazer aqui um exemplo que é mais fácil. Apenas um exemplo, não fiquem em pânico. Um paciente deverá receber como medicação o ácido acetil salicílico. Entretanto, há uma grande dúvida. O AS será melhor absorvido em um meio de pH 1,5 ou em um meio de pH 7,5? Antes de eu fazer qualquer cálculo, isso aqui só para demonstrar, tá? Eu já sei que ele vai ser melhor absorvido no pH 1,5, porque droga ácida em pH ácido fica na sua forma lipossolúvel, tá? Aqui só para comprovar o que a gente está falando. Sabendo que o pK do AS é 3,5. Então, vamos pegar a fórmula e vamos colocar para resolver. Qual que é o pK do AS? 3,5. Qual que é o pH do meio primeiro? 1,5. Está mostrando aqui os movimentos matemáticos. Numa equação matemática, eu posso mudar esse valor para lá. Fica 3,5 menos 1,5. 3,5 menos 1,5 fica 2. E o que é isso aqui? O logaritmo da porção molecular e da porção ionizada. Eu posso jogar esse logaritmo para cá. Sempre quando um número daqui vem para cá, ele vem com carga negativa. E eu retiro o logaritmo de base 10, substituo por 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 100. O que isso significa? Que droga ácida e pH ácido, eu tenho 100 moléculas na forma lipossolúvel para uma hidrossolúvel. Então, eu tenho muito mais molécula lipossolúvel. Vamos pôr a mesma substância química, o AS, num pH alcalino, como do intestino, 7,5. Da mesma forma, esse número vem para cá, 3,5 menos 7,5 é menos 4. Eu jogo esse logaritmo para cá, menos log de 4 menos 4, isso aqui é lá da matemática, tá? Vai ficar 10 a menos 4. 10 a menos 4 é 1000. Se eu tenho o AS no intestino, eu tenho 1000 moléculas. Desculpe, 1000 invertido, é menor ali. Eu tenho 0,001 molécula lipossolúvel para 1. Isso aqui é uma razão de proporção. 100 para 1, 0,000 para 1. Portanto, droga ácida é melhor absorvida em pH ácido. Beleza? Para terminar, interação farmacológica, interação fármaco-alimento, interação fármaco-fármaco. O que é uma interação? Interagir é fazer uma interferência, tá? Então, nós temos dois tipos de interação. Vou tomar uma água aqui. O sinergismo e o antagonismo. Quando a gente fala em interação medicamentosa, interação fármaco-nutriente, interação fármaco-alimento, é que quando um vai interferir no outro. Quando um interfere no outro no sentido de ajudar, a gente chama de sinergismo. Quando um interfere no outro no sentido de atrapalhar, nós chamamos de antagonismo. Como assim, professora? Ajudar o quê? Atrapalhar o quê? Todas as etapas do medicamento no nosso organismo. Ajudar ou atrapalhar a dissolução, ajudar ou atrapalhar a absorção, ajudar ou atrapalhar a distribuição, o metabolismo, a eliminação, e eu ainda esqueci de colocar aqui a ação. Então, esse ajudar ou atrapalhar, ele pode ser bom ou pode ser ruim? Os dois, gente. Depende da interação. Tem interação que é sinergismo, que um ajuda o outro, mas isso é ruim.
Vamos imaginar que você ingere uma cartela de diazepam com álcool. O álcool vai potencializar o efeito do diazepam, vai fazer um sinergismo. E você vem a óbito. Foi um sinergismo bom? Não. Foi um sinergismo ruim, certo? Antagonismo, quando um atrapalha o outro. Antagonismo dá a entender assim que vai atrapalhar, vai ser ruim. Não, pode ser bom. Os antídotos, né? Um vai atrapalhar a ação do outro, um vai atrapalhar a absorção do outro. Ingerir um tóxico, ingerir uma droga, me intoxiquei e vou fazer lavagem estomacal com carvão ativado. O que o carvão ativado vai fazer? Atrapalhar a absorção. Atrapalhando a absorção nesse caso, é bom ou é ruim? É bom. Então, esse ajudar, esse atrapalhar, o sinergismo, o antagonismo, ele pode ser tanto bom quanto ruim, depende da situação. A indústria farmacêutica se utiliza muito desse sinergismo nas associações dos fármacos. Então, por exemplo, nós temos aqui a aspirina C. A aspirina C é ácido acetil salicílico, é droga ácida. E nós temos a vitamina C, que é o ácido ascórbico. Duas drogas ácidas chegando no meu estômago, uma acidifica mais o estômago para a outra. Isso facilita o processo de absorção, início de ação rápido. E depois a gente vai ver que um vai atrapalhar a eliminação do outro. Isso faz com que o tempo de permanência do fármaco fique maior dentro do organismo. Eu tenho aqui um sinergismo na absorção e um antagonismo na eliminação, mas os dois são efeitos benéficos. Ninguém vai produzir de forma intencional uma interação farmacológica com efeitos ruins e pôr no mercado para vender. Eu tenho aqui outra interação, amoxicilina com clavulanato. Aqui a interação é nível de mecanismo de ação. As bactérias podem apresentar uma enzima que inativa a amoxicilina. A amoxicilina vem protegida pelo clavulanato, que não vai deixar as bactérias inativarem a amoxicilina. Então, é um sinergismo bom na hora da ação do fármaco. Os antigripais. Essas substâncias aqui, principalmente esse antihistamínico aqui, dexclorfeniramina, fenilefrina, esse aqui é antihistamínico, antialérgico, esse aqui é descongestionante nasal, eles causam, e o próprio AS, o analgésico, eles causam muita depressão no sistema nervoso central. A gente chama de torpor. A pessoa fica assim cansada, sonolência, com pouca disposição. É colocado a cafeína, que é um estimulante. Então, aqui a cafeína está aqui para antagonizar o efeito depressor dos outros fármacos. Isso é um antagonismo bom. Outro exemplo, sulfametaxazol com trimetopina. Esse aqui é um antibiótico. Tem bactérias que desenvolveram rapidamente resistência ao sulfa. E daí tem uma segunda etapa de ação, que é esse trimetopina. Se a bactéria consegue inativar o primeiro, não tem muito mais dificuldade de inativar duas substâncias. É um sinergismo no mecanismo de ação também. Aqui também valsartana, que é um hidroclorotiazido, Jovan. Valsartana antipertensivo e hidroclorotiazido diuréticos. Os dois juntos têm mais eficácia na redução da pressão arterial, beleza? Então, vamos lá. O que pode atrapalhar a absorção? Eu tenho problemas com a estrutura, com o trato gastrointestinal do paciente, do indivíduo. Alteração no esvaziamento gástrico. Por exemplo, você tomou medicamento e vomitou. Absorveu o medicamento? Provavelmente não. Então vou administrar de novo? E vomitou de novo? O que você vai ter que fazer? Trocar a via de administração. Não está dando para usar a via gastrointestinal, vai ter que fazer pelo menos uma injetável, porque não dá tempo da pessoa absorver a medicação. Da mesma forma, diarreia, modificação na motilidade gastrointestinal. A diarreia, quando é muito intensa, os fármacos passam pelo intestino e não conseguem sofrer absorção. Então, isso é um problema da velocidade que o alimento está passando pelo estômago e pelo intestino. Se tiver muito rápido, atrapalha a absorção. Formação de quelatos e precipitados. Quelatos e precipitados são ligações químicas que os fármacos fazem com outros fármacos ou os fármacos fazem com alimentos, que a molécula fica muito grandona, pesada e se precipita, como se precipita assim no fundo de um copo, né? Quando tem muito açúcar, quando a solução está muito concentrada. Isso atrapalha a absorção. Alguns fármacos interferem nos transportes através de membrana de outros fármacos.
A alteração no fluxo sanguíneo, já comentei, eu posso ter vasodilatação, vasoconstrição. Tem fármacos que só são absorvidos quando tem bastante vasodilatação, por isso eles devem ser utilizados durante a refeição. Eliminação pré-sistêmica, a gente também já conversou. Tem fármacos que são feitos por via oral, grande parte deles já são biotransformados e inativados pelo fígado antes de atingir a circulação pré-sistêmica. A gente fala que isso é um problema ainda da absorção. Atrofia e destruição de mucosas, também já conversamos. Efeitos sobre a biodisponibilidade dos fármacos, concentração da droga absorvida. O que é a biodisponibilidade? Quanto de fármaco chega na corrente sanguínea inalterada para sua utilização. Então, tem fármacos e vias de administração que tem mais biodisponibilidade. A via oral não é a melhor via com relação à biodisponibilidade. Tipo de forma farmacêutica também já comentamos, as substâncias que estão na forma sólida absorvem com velocidade menor. Efeito sobre o metabolismo bacteriano de fármacos. Existe no nosso intestino, principalmente, uma microbiota, uma microflora normal, que a gente diz, e muitas bactérias dessa microbiota podem promover e facilitar a absorção de alguns fármacos. Na falta dessa microbiota bacteriana, alguns fármacos podem não ser absorvidos. E a parte de interação com alimentos que eu vou falar agora. Interação fármaco-alimento ou interação fármaco-nutriente, interação droga-nutriente. Então, o alimento pode atrapalhar a absorção do fármaco ou a eliminação, e o fármaco pode modificar a absorção do nutriente. Então, nós temos tanto problemas na eficácia do tratamento, devido ao uso de algum tipo de alimentação, como no estado nutricional. Alguns medicamentos impedirem a absorção de algumas vitaminas e causar hipovitaminose. Então, essas interações dependem da condição do nutriente. Quais são os compostos químicos que esse nutriente é formado? Quais são as características do fármaco? Quanto tempo os dois ficam juntos lá no estômago, intestino, se dá tempo deles interagirem ou não? Frequência de contato com as vilosidades do intestino. E também depende do qual tipo de transporte que eles fazem. De forma semelhante, os fármacos também modificam a motilidade gastrointestinal. Tem fármacos que é para isso, né? A gente faz com que toma a medicação para um fim e ele acaba fazendo com que o trânsito gastrointestinal seja mais lento. Tem fármacos que a característica dele altera o pH do estômago e do intestino, que pode atrapalhar a absorção de nutrientes. Tem fármacos que inibem enzimas. Tem fármacos que destroem a microbiota bacteriana, principalmente os antibióticos. Tem fármacos que se ligam a nutrientes, formam complexos pesados, não absorvem nem o fármaco nem o nutriente. Então, tudo isso altera a solubilização dos nutrientes e, consequentemente, a sua absorção. Qual é o melhor momento para tomar medicação? Não tem regra, gente, isso que é ruim. Se a gente não sabe, vai ver na bula, vai pesquisar em algum lugar. Não é feio dizer que a gente não sabe. Que horas que tem que ser feita tal medicação? Qual que é a melhor hora? Se a gente não sabe, vai lá e procura. Porque tem mais 20 mil preparações no mercado. Como é que a gente vai saber tudo isso? A gente não sabe. O que eu quero que vocês saibam, que cada medicamento, via de regra, tem o seu horário, o seu momento mais adequado para fazer a administração. Se atentem a isso. E se você não sabe, vai procurar. Tá? Alguns vão dizer assim, qualquer horário, beleza, mas a gente tem que saber, tá? Os medicamentos que são muito gordurosos, muito lipossolúveis, eles se beneficiam com a sua absorção quando é feito junto com as refeições. Então, por isso que alguns fármacos, pelo prescritor, orientam-se a fazer a administração junto com almoço, café e janta. Mas isso é uma regra para todos? Não. Então, alguns ali, ninguém precisa decorar esses nomes, são só exemplos. Fenitoína anticonvulsivante, grisofulvina antifúngico, nitrofurantoína antibiótico, tem sua absorção aumentada com dietas hiperlipídicas. Dietas hiperlipídicas não quer dizer que uma pessoa que tem uma dieta com baixa quantidade de gordura não vai ter. É que durante a refeição, qualquer refeição que a gente faça, ocorre a secreção dos sais biliares pelo fígado. E esses sais biliares é que vão facilitar a absorção dos fármacos. Quanto mais gordura tiver na alimentação, mais sais biliares são liberados.
tem alguns medicamentos que são orientados a tomar junto com a refeição, porque o medicamento causa muita irritação na parede do estômago. E tendo alimento junto, diminui essa agressão, que é o exemplo de alguns anti-inflamatórios. Outros medicamentos, eles são instáveis em meio ácido. Eles são inativados pelo suco gástrico. E o suco gástrico está mais ácido durante a refeição, por isso que é orientado a tomar longe das refeições. Então, tem medicamentos que é para ser durante a refeição, tem medicamentos que não é para ser durante a refeição. Tem medicamentos que a gente faz um pouquinho antes das refeições por causa do seu mecanismo de ação. Então, por exemplo, você vai tomar um fármaco que ele é digestivo, que vai auxiliar na digestão, porque você está com problema de digestão. Você não vai tomar em jejum, né? Você vai tomar quando a medicação, quando o alimento estiver junto para a medicação vai fazer efeito. Você vai tomar um antiemético. Um antiemético, antes das refeições, facilita com que não apresente vômito, né? E não cause problema aquela refeição. Então, a ingestão de um medicamento longe, próximo, antes ou depois, durante a refeição, ele é bastante importante na obtenção do efeito desejado. Então, o que eu quero que vocês saibam é isso, não decorar o horário de cada um, com o tempo a gente vai, os mais famosos, a gente vai decorando, mas é que eu quero que vocês estejam cientes disso. Me perguntarem que horário que é. Eu não vou dizer, de qualquer forma, se é na janta, se é no almoço. Eu vou tentar procurar essa informação e passar a informação da melhor forma possível. Tem alguns fármacos que têm que ser utilizados antes de dormir. Por exemplo, fármacos para dormir. Você não vai tomar um ansiolítico, um fármaco que te dá sono, de manhã, sendo que você tem que trabalhar o dia todo. Então, você vai administrar à noite. Tem os fármacos no controle de colesterol, como simvastatina, é tomado à noite, após o jantar, antes de dormir. Por quê? Eles inibem a síntese de colesterol. E a síntese de colesterol ocorre mais à noite. Então, cada medicamento tem a sua peculiaridade, tá? Então, qual o melhor momento para tomar a medicação? Então, o tipo de alimentação ingerida pode dificultar ou impedir a ação. Porque a ação é lá no mecanismo de ação. Então, aqui não é na absorção que eu quero dizer. Se você toma um hipoglicemiante porque você é diabético, não adianta você se entupir de hipoglicemiante se você está comendo muito açúcar. A ingestão excessiva de açúcar faz com que os antidiabéticos não consigam fazer o seu efeito e não vai abaixar a glicemia do sangue. Então, por isso que eu coloquei bem destacado aqui. Aqui a interação não é a nível de absorção, mas sim nível de efeitos. Se eu tenho colesterol alto, tomo simvastatina, bonitinho, tome à noite antes de dormir, mas o dia inteiro eu fico comendo alimentos ricos em gordura. A simvastatina vai conseguir reduzir meu colesterol? Não, tá? Então, aqui é a interação do alimento com o fármaco no momento da ação. Em algumas circunstâncias, então, recomenda-se a administração de alguns medicamentos, como estômago cheio, já comentei, né? A fim de minimizar a ação irritativa dessas drogas sobre a mucosa do estômago. E também já falei que, em alguns casos, a própria ação pretendida do medicamento exige que ele seja administrado de forma sequencial com as refeições. Aqui tem mais uma pergunta. Vou tomar mais uma aguinha. Prof, no caso de interação medicamentosa e absorção, o uso de antibióticos pode trazer problemas gástricos, dores, úlceras. Como posso orientar o paciente? Pois aprendi com alguns professores que ingerir o medicamento junto com a alimentação interferiria em sua absorção e outros, ao contrário, que deveria ser ingerido com o alimento para reduzir o risco de dor no estômago. Não teria um meio termo, como 1 hora após a refeição? Não tem meio termo, e é isso mesmo. Tem fármacos, mesmo no grupo dos antibióticos, que são bem absorvidos durante a refeição e outros já não são. Então, tem mesmo antibióticos que não podem ser feitos junto com a refeição, mesmo que ele cause bastante dor no estômago. Por isso que são prescritos os bloqueadores da bomba de próton, como o omeprazol,
para reduzir essa agressão, certo? Então, é como eu falei, cada medicamento tem a sua regra, não tem regra geral, não tem meio termo, é um por um que temos que ir lá e olhar qual é o melhor horário, segundo estudos que foi realizado. Tem alguns medicamentos que não vem informação porque não se tem estudos, tá? Aqui um exemplo bem famosa de uma interação entre fármacos e alimento. Existe um aminoácido em derivados de queijo fermentado, vinhos, que é a tiramina. Esse aminoácido tiramina é um potente vasoconstritor. Então, quando você faz alimentação com vinho, queijos defumados, cerveja, enlatados, embutidos, eles têm muita tiramina. Essa tiramina faz muita vasoconstrição. E tem fármacos que também já fazem vasoconstrição, como os inibidores da MAO, que é um grupo de antidepressivos, e isso vai causar crises hipertensivas no paciente. E também desencadeia enxaqueca. Desculpe. As tetraciclinas. Também é uma interação bem famosa com o leite, na verdade é com o cálcio. Qualquer coisa que tem cálcio, a tetraciclina se liga ao cálcio, forma um precipitado, uma grande molécula e não sofre absorção, certo? E alguns remédios que precisam do jejum, os mais famosos, o omeprazol e a levotiroxina. Por que o omeprazol tem que ser em jejum? Por que a levotiroxina tem que ser em jejum? Em jejum, porque o pH do estômago está levemente alcalino, 4. Professora, na escala de pH 4 é ácido. Sim, só que 4 e 1 é diferente. 1 é muito mais ácido que 4. Quando nós estamos em jejum, não tem a secreção tanta de suco gástrico e o pH do estômago fica um pouquinho mais alto. Isso permite que o omeprazol passe pelo estômago sem sofrer inativação e produza o seu efeito. Da mesma forma, a levotiroxina sódica, que é o hormônio da tireoide, que as pessoas com hipotireoidismo fazem uso, elas devem ser tomadas em jejum. Tomar em jejum significa, gente, você passou a noite, está com o estômago vazio, toma a medicação e aguarda no mínimo 30 minutos para tomar o café da manhã. Porque se você toma o medicamento dali 1 minuto, 5 minutos, toma o café da manhã, a presença do alimento vai fazer com que libere suco gástrico, o pH do estômago de 4 vai cair para 1 e esses medicamentos serão inativados. Isso quer dizer que menos fármaco na sua forma ativa chegará na corrente sanguínea, portanto a sua biodisponibilidade estará diminuída. Beleza? Então é isso, gente. Espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês. Desculpa eu estar falando bastante, mas é necessário e vocês estavam com bastante dúvidas. Então, até mais. Agradeço a presença de todos.